Você já percebeu como falamos pouco da África em nosso dia a dia? Repare nos noticiários do rádio, da televisão ou da internet. São muitas as notícias a respeito de acontecimentos nos Estados Unidos e na Europa, mas o volume de informações que chegam sobre fatos e acontecimentos na África é muito menor. Quando falamos do ensino de história, a situação é muitas vezes semelhante. Enquanto conhecemos detalhes de diferentes civilizações e culturas que fazem parte da história da Europa, pouco sabemos das inúmeras experiências humanas que se desenvolveram na África. Tamanho desconhecimento faz com que geralmente a África seja vista como um continente quase homogêneo, em que hábitos, costumes, crenças e relações sociais são parecidos ou praticamente idênticos. Essa visão é resultado de uma concepção historiográfica tradicional, que chamamos de historiografia eurocêntrica. Ela é assim chamada porque os marcos e as referências históricas estão, na maioria das vezes, centradas no continente europeu. Outro aspecto das narrativas eurocêntricas é destacar a história do continente africano apenas como base em uma perspectiva subalterna, na qual os africanos e os afrodescendentes aparecem sempre em posição de submissão diante do poder político, econômico e cultural dos povos brancos, principalmente dos europeus. Essa situação se acentua ainda mais na nossa sociedade. O Brasil é um país cuja história é profundamente marcada e relacionada com a história do continente africano. Os africanos começaram a chegar às terras brasileiras no início da colonização, no século XVI. Eram negros obrigados a trabalhar como escravos no Brasil. O grande fluxo migratório de africanos, ocorrido principalmente entre os séculos XVI e XIX, fez com que a cultura e a sociedade brasileira fossem ativamente construídas com a participação das populações africanas e afrodescendentes. Mas sabemos pouco dessa história. E conhecer esse passado, conhecer a história da África, é conhecer a nossa própria história, é entender como se constituiu a cultura brasileira. Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre esse passado, o governo brasileiro instituiu, em 2003, a Lei nº 10.639, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Em 2008, essa lei foi ampliada, incluindo também a temática do ensino de História Indígena. Porém, muitos professores ainda enfrentam dificuldades no modo como abordar essas questões em sala de aula. A nossa ideia aqui é dar algumas sugestões de abordagem, visando facilitar a realização dessa tarefa. É sempre importante abordar o tema da história do continente africano sob diversas perspectivas temporais e espaciais, destacando as relações que as culturas e as civilizações que ali se formaram estabeleceram com outros povos, com outras sociedades e com outros processos históricos. É preciso abordar a historicidade do próprio continente africano, sem a necessidade de tomar como parâmetro processos históricos observados em outros lugares do planeta. Esse tipo de abordagem promove um movimento de desconstrução da historiografia eurocêntrica. Em primeiro lugar, desfaz a visão de que a história da África é homogênea, pois ressalta as múltiplas experiências humanas que se desenvolveram no continente, tanto do ponto de vista temporal quanto geográfico. Em segundo lugar, ela questiona a visão passiva e subalterna da história dos africanos. A participação destes como elementos ativos na construção da sua história ganha um novo sentido e reforça o protagonismo e a luta dos africanos e afrodescendentes. Esse esforço de desconstrução de uma visão eurocêntrica da história é especialmente importante quando pensamos na nossa sociedade atual. As relações escravistas e os processos de formação da sociedade brasileira resultaram em um país desigual, principalmente do ponto de vista étnico. Sabemos que o preconceito e a discriminação contra os negros são muito presentes no Brasil e afetam profundamente as estruturas sociais do nosso país. Por isso também é fundamental estudar a história dos africanos e afrodescendentes como forma de combater o preconceito e de estimular o pensamento em prol de medidas de igualdade étnica e de melhores condições de vida para todos. Ao estudar a história do Brasil e refletir sobre a experiência escravista no país, é preciso afastar-se deste modelo eurocêntrico. Isso porque as pessoas escravizadas não podem ser vistas como agentes passivos diante da violência do cativeiro. A história da escravidão, na verdade, pode ser entendida como uma história de resistência e luta, por diversos meios,
contra a manutenção das relações de exploração e de violência. Essa luta tinha início ainda no continente africano e se desdobrava no território americano e se dava muitas vezes por meio da cultura, da manutenção da identidade africana, das tradições que essas se combinaram com as tradições europeias e indígenas e deram origem ao que chamamos de cultura afro-brasileira. A reflexão crítica sobre esses processos abre caminho para o questionamento dos preconceitos raciais tão presentes na nossa sociedade, bem como estimula a valorização da cultura afro-brasileira em suas diversas manifestações. Isso é importante para criar um ambiente escolar capaz de alimentar a autoestima do aluno negro, que poderá se identificar positivamente com a sua cultura de origem e a longa trajetória de lutas e movimentos de afirmação dos povos africanos e seus descendentes aqui na América. Essa proposta de revalorização da história da África, dos africanos e dos afrodescendentes é possível de ser posta em prática utilizando estratégias bem simples, mas necessárias. Em primeiro lugar, é importante questionar as visões homogêneas que podem estar associadas ao continente africano. Ao invés disso, é importante propor sempre contextualização e historicização do continente, com destaque para a multiplicidade de influências e culturas existentes nesse espaço geográfico. Em segundo lugar, é fundamental estimular um pensamento crítico diante de todo e qualquer pensamento racista e discriminador. Para isso, é indicado discutir as ideias e justificativas raciais que alimentaram, por exemplo, o discurso escravista moderno ou as teorias raciais que defendiam a inferioridade dos povos africanos e justificavam o avanço imperialista no século XIX, ou outras que defendiam o embranquecimento da população brasileira. Tais ideias, formadas em diferentes contextos históricos, permitem a problematização de qualquer conhecimento que afirme a superioridade de determinada etnia sobre as demais e pode ajudar a criar um ambiente crítico a todo tipo de racismo, tanto na sala de aula quanto fora dela. Em terceiro lugar, é necessário valorizar as diferenças culturais e as manifestações afro-brasileiras que deram origem à cultura brasileira. Para tanto, pode-se buscar contextualizar elementos da cultura afro-brasileira, como a capoeira, o samba, o candomblé, a alimentação, destacando como essas práticas tiveram relação com a história da escravidão e com a história da luta contra a opressão desse sistema. Além disso, essas práticas culturais podem ser vistas como elementos que ajudaram na construção da identidade da população negra brasileira e ajudaram a combater o racismo e as desigualdades sociais. Em quarto lugar, está a valorização da luta dos povos africanos. Para evitar uma história da África sob uma perspectiva subalterna, é importante afastar-se da ideia de que os africanos e os seus descendentes apenas foram dominados e oprimidos pelas populações brancas passivamente. Não, eles lutaram de diferentes formas contra essa opressão. Por exemplo, pode ser problematizado quando se aborda o neocolonialismo, tirando o foco exclusivo da divisão e da ocupação europeia do continente, e destacando as lutas que ocorreram contra essa dominação. O mesmo se aplica ao estudo das relações escravistas na América. Finalmente, não basta historicizar o pensamento racista e as desigualdades sociais sem lembrar e discutir em sala de aula as permanências das desigualdades raciais em nossa sociedade atual. Para isso, é importante trazer temas relativos à questão na atualidade, para que os alunos percebam o papel da comunidade negra na luta por transformações e por uma maior igualdade social. Assim, pode-se discutir o papel de medidas afirmativas e outras estratégias de luta para transformar as relações sociais. Por meio dessa abordagem, a história da África e dos africanos e seus descendentes pode adquirir um sentido ativo de reflexão sobre o mundo, no qual os alunos estão inseridos e permitir a construção de um pensamento crítico em sala de aula. Dessa forma, a disciplina de História ela funciona como um espaço de reflexão para os estudantes e pode cumprir um papel ativo na transformação da sociedade.